uma vez, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a irmã Lia, a qual eu tive uma experiência maravilhosa com o Senhor e pude eu me consertar em muitas coisas que eu julgava serem sem significado. Mas o Senhor mostrou para mim que por causa das mínimas coisas poderei perder minha coroa. Eu, irmãos, aceitei Jesus quando eu tinha já 3 anos de convertida, que eu era crente, e eu achava assim, que eu era assim uma irmã certa, que eu agia certa diante de Deus, que eu estava agradando o Senhor, né? Então, comecei, mas eu sentia que faltava alguma coisa na minha vida. Batizado no Espírito Santo eu já era. Aí eu falei assim para Jesus: Senhor, está faltando alguma coisa, Jesus, o que é? Senhor, eu não quero perder meu tempo. Senhor, eu não quero perder meu tempo aqui na igreja, Jesus. Porque o Senhor sabe de onde Ele me tirou. Meu pai era espírita, na minha casa ninguém era crente. Aí eu aceitei Jesus e fiquei com o Senhor, mas eu sentia assim um vazio ainda, mesmo sendo batizado no Santo Espírito do Senhor, eu sabia que alguma coisa me faltava. Aí comecei a orar. Eu ia cedo para a igreja, eu ia tarde, eu ia de noite. Então eu orava ao Senhor e falava: Jesus, eu quero ver como é que está a minha vida espiritual diante de Ti. Senhor, eu quero ver como é que é a minha vida diante do Senhor, se Tu estás se alegrando de mim. Aí, irmãos, eu tinha aqui que eu não sou branca, sou assim morena, mas eu tinha uma divisão, as pessoas pretas para mim era separada, eu não tinha amizade com gente de cor, né? Então eu comecei a orar, fiquei preocupada com aquilo, falei: mas Senhor, nós todos servimos um Deus vivo, um Deus só. Senhor, tira isso de mim, me revela como está a minha vida. Eu tinha meus defeitos, mas eu achava que eu era santa diante de Deus, eu achava que eu estava certa. Então eu tinha minhas amizades na igreja, tinha as irmãs, o grupinho, que era assim fofoqueira igual eu, né? Ficava olhando os defeitos dos outros. Se me perguntasse qual era a mensagem do culto, eu não sabia. Mas se perguntasse que cor que era o sapato da irmã, isso eu podia responder. Então, 3 dias antes do Senhor me arrebatar e me levar lá, tinha uma irmã chamada Maria. E ela era preta que alumiava. E essa irmã, não sei porquê, talvez lá por causa desse mistério que Deus tinha comigo, eu tinha assim um pouquinho de amor na irmã. Não era assim, aquela coisa exagerada, mas eu tinha um pouquinho de amor nela. Aí quando foi um dia, eu soube que ela estava doente. Aí Jesus me falou: vai lá orar por ela. Eu fui, eu e minha companheira de visita. Aí eu fui com todas as minhas fraquezas, fui orar pela irmã. Quando eu cheguei lá, na porta assim da casa da irmã, Deus revelou para mim que ia levar aquela irmã. E ela era companheira do coro, ela cantava comigo no coral. Então eu falei assim para minha companheira: Jesus vai levar essa irmã. E a irmã que estava comigo falou: será? Eu falei: vai. Orei por ela de manhã, meio-dia, o Senhor, ela foi para o hospital, 6 horas da tarde, o Senhor levou ela. Aí, quando o anjo veio para me levar no céu, para me mostrar a minha vida, que eu estava pedindo tanto ao Senhor, eu já estava orando há 8 meses. Orei 8 meses para o Senhor revelar como que eu estava diante dele, se ele estava contente comigo, com a minha sogra. Um dia eu estava num círculo de oração, aí Jesus mandou o varão de branco, chegou assim aquele varão de branco e falou para mim: vem, hoje tu vai ver a tua vida como está diante de Deus. Eu falei: vou eu hoje? Para onde? Ele disse: você não quer ver a sua vida? Eu disse: eu quero. Ele falou: então venha. Aí aquele varão era tão bonito, todo de branco, mas era linda as vestes dele. Então aquele varão chegou assim e sorriu, é um varão bonito. Eu fui, acompanhei ele. Eu via meu corpo ficando de joelho no ciclo de oração, e eu via eu subindo junto com aquele varão. Ele falava assim: não olhe para trás, venha. Aí ele foi me levando. Aí, irmão, além desse azul que nossos olhos contemplam no céu, tem um outro azul que nossos olhos carnais não podem ver. Quando nós subimos, nós chegamos lá em cima, eu comecei, já estava bem pertinho do céu, eu comecei a ouvir aquele hino. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus.
Aí eu vi uma porta muito estreita, uma portinha pequena, estreitinha a porta do céu. Lá não entra bagagem, lá não entra pecado, nem crente que usa a capa da mentira e da falsidade. E eu usava a capa. Aí o anjo falou assim para mim, venha. Aí eu subi com ele. Quando a porta se abriu, nós entramos, tinha 2 varão, um do lado direito e o outro do lado esquerdo, lá dentro do céu. Aí eu recebi um vestido branco, mas branco com a neve, e comprido, de manga comprida, e meus cabelos soltou-se. Aí quando eu entrei, o anjo me disse assim, aqui é o céu. Eu entrei, aí aqueles 2 varões que estavam na porta me saudaram, bem-vinda. Aí eu falei, que bonito, que maravilha. Lá na igreja também eles me saudam assim, bem-vindo, quando a gente vai visitar uma igreja. Ele falou, eu sei. Aí, o céu é assim uma coisa maravilhosa que eu não sei explicar. É um mistério que eu não consigo. Quando eu conto, os irmãos podem notar, eu fico assim, sabe, emocionada, eu fico alegre, que eu estou revivendo de novo, eu entro lá no céu. Cada vez que eu conto isso aí, arrebatamento, é uma responsabilidade muito grande diante de Deus, e os anjos estão aqui presentes, e o Senhor está me contemplando. Então, ele falava assim para mim, olha para o lado direito. Que eu olhei assim, o céu é bonito, é grande, maravilhoso. Aí eu vi uma areia branquinha. Aí eu falei assim, que é isso? Aí o anjo me falou assim, meta a tua mão aí, o que você pegar, você tira. Aí eu tirei 2 maçãs verdes. Falei, tirei 2 maçãs. Aí ele falou assim, agora dá uma olhadinha. Quando eu olhei, eu vi uma irmã. Eu conheço até uma irmã que gosta de orar. Ela colocava a mão na barriga e gemia e colocava alguma coisa na areia. E eu disse, que é isso? E o anjo falou assim, são os frutos. Essa árvore dá fruto, mas só que ela está impedindo. E eu ia fazer isso. Eu ia tomar comprimido para mim não ter mais filho. Só tinha 2. E Jesus quis me dar 5. E como é que eu ia dar conta depois do último? Aí eu disse, então não pode? O anjo falou assim, não. Que a nossa vida com Cristo aqui no mundo, diante de Satanás, é uma guerra, né? E esse que está sendo apagado são os crentes desviados. Falei, e esses que estão querendo reaparecer a letra? Ele falou, são os desviados que Deus tem uma obra na vida deles e eles não dão lugar. Falei, e esse que está totalmente apagado, que não brilha mais? Ele falou, são os desviados que se afundam no pecado cada vez mais. E quando um crente vai falar para ele que ele tem que voltar para Jesus, ele fala assim, para mim não tem mais jeito, eu já tenho pecado demais. Mas tem jeito sim, só você querer. Aí o anjo falava assim, sabe, todo crente que assiste televisão, o nome dele é arriscado desse livro aqui. Aí eu falei, então o meu está arriscado, porque eu assisto televisão. Aí o anjo falou assim, você assiste televisão? Eu falei, eu assisto. Ele falou, você não sabe que não pode? Eu falei, eu não sabia. Aí ele falou assim, não, todos os crentes que participar da mesa do Senhor e ir lá tocar no cálice de Satanás, o nome dele é arriscado desse livro aqui, porque esse livro se chama Livro da Vida. Falei, sei. Aí o anjo me levou assim, novamente, para um lugar mais bonito, assim, do lado assim, uma sala grande, aí eu vi um coral enorme, aquele coral que era a coisa mais linda. E a irmã que estava regendo o coral, eu conheço ela está em Newark, chama Josefa. E eu via ela, eu falava assim, mas eu conheço aquela irmã, eu via pelas costas. E o anjo permitiu, porque ele falou, eu sei. Ela rege o coral, todos que cantam lá embaixo, cantam aqui. Aqueles que tocam lá, vêm tocar aqui. Falei, Ele falou, Aí eu fiquei maravilhada, aquela revelação que eu estava tendo, o anjo falou, vem. Me trouxe assim, aí eu falei assim, mas me diga uma coisa, antes de você me tirar daqui. Ele falou, o que é? Eu falei assim, eu quero ver se a irmã Maria está aqui. A irmã Maria é uma preta, que é até no meio. Ele falou assim, é? Falei, é. Ele falou assim, dá uma olhadinha no coral. Veja se você vê branco aqui, ou preto, grande ou pequeno. Aqui não é tudo igual? Falei, é. Ele falou, aqui todos brilham com a neve. Aí eu falei, ainda é mesmo. Aí eu falei, mas então chama a irmã Maria, ela está aqui no coro, ela cantava no coral comigo. Aí o anjo falou assim, ela está. Aí ele fez um sinal, saiu um componente do coral, mas aquilo era uma neve, aquilo brilhava da cabeça aos pés. Eu disse assim, não, anjo, isso daí não é a irmã Maria, não. Aí ele falou assim, você tem certeza? Falei, eu tenho. Por quê? Falei, porque ela é preta. Ele falou assim, eu já não te disse que aqui não tem ninguém mais feio do que o outro, que aqui são todos iguais.
Aqui não tem homem, aqui não tem mulher, aqui é tudo igual, pequeno, só aquela porta é estreita, você não viu? Não entra bagagem, não entra divisão. Aqui não entra pessoas que têm divisão assim das cores da pessoa. Aqui não tem, ninguém mais bonito que o outro, é tudo igual. Tem que ser tudo de um tamanho só. Eu falei, tá bom, mas então eu quero ver a irmã Maria. Ele falou, olha ela aí. Eu falei, não é essa, irmã Maria, porque aquela varoa estava de branco que brilhava. Aí ele fez um gesto assim e apareceu a irmã Maria tal como ela era aqui.